Há momentos em que o som do mundo desaparece. O telefone para de tocar, as mensagens cessam e o que antes era cheio de vozes e planos se torna um vasto deserto de silêncio. É nesse vazio que muitos pensam que foram esquecidos, quando na verdade estão sendo preparados. A solidão, quando chega, não é castigo. É um campo de prova onde a alma é lapidada até que aprenda a ouvir o sussurro de Deus. O profeta Elias viveu isso. Depois de fazer o impossível, fugiu exausto e desiludido, desejando apenas desaparecer. Mas foi ali, no deserto, sem ninguém ao seu lado, que ele ouviu a voz do Criador. Não no fogo, nem no vento, mas num sussurro suave. O deserto foi o laboratório onde o coração dele foi refeito. Talvez você também esteja aí, em um silêncio que parece pesado demais. Um silêncio que faz você duvidar do seu valor, do seu propósito, da própria fé. Mas escute com atenção. O que parece ausência é convite. O que parece vazio é um espaço aberto para o novo. Porque o erro mais comum da alma moderna é confundir falta de companhia com falta de propósito. Há quem pense que estar só é sinônimo de estar perdido. Mas não é. Às vezes, é nesse exato momento em que todos se afastam que Deus decide se aproximar de maneira mais íntima. Epicteto escreveu: "Nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo." Essa frase, dita há séculos, carrega a chave do progresso verdadeiro. Ser senhor de si mesmo é continuar mesmo quando não há aplausos. É andar quando ninguém enxerga a estrada. É fazer o que precisa ser feito mesmo sem testemunhas. Progresso não é o que os olhos alheios percebem, é o que o coração sustenta em silêncio. Pense em quantas vezes você parou não porque era impossível continuar, mas porque ninguém estava ali para ver o seu esforço. Quantas vezes desistiu por não sentir o reconhecimento que esperava. No entanto, o caminho da alma madura é estreito. Quanto mais alto o chamado, mais solitário o percurso. É fácil caminhar entre multidões, difícil é permanecer firme quando o único som que se ouve é o da própria respiração. O silêncio, então, deixa de ser castigo e se torna força estratégica. Nele, você aprende a conversar consigo mesmo, a perceber a própria essência. Descobre que sua fé não é sustentada por companhia, mas por convicção. E percebe que é justamente nesse espaço de aparente abandono que sua estrutura interior se consolida. É nesse ponto que a solidão se transforma em treinamento emocional, não em fracasso. E talvez esse seja o convite deste vídeo. Olhar para a solidão não como ausência, mas como presença. A presença de um Deus que trabalha nos bastidores. A presença de um propósito que amadurece no escuro. A presença de uma força que se constrói quando ninguém está vendo. Porque há uma sabedoria que só o silêncio ensina. Há uma coragem que só a ausência desperta. E há um progresso que só nasce quando você decide seguir mesmo sem companhia. Respire fundo e sinta. Não há pressa alguma. O que está sendo moldado em você é mais importante do que qualquer reconhecimento. O progresso que importa é aquele que acontece em silêncio, onde o ego não se alimenta, mas o espírito floresce. Quando o vídeo continuar, você vai compreender como o vazio entre o que você espera e o que o mundo devolve é, na verdade, o início de uma transformação mais profunda. Por agora, permita-se estar aqui, presente, silencioso e receptivo. O deserto não veio para te quebrar, veio para te revelar. Há um momento na caminhada interior em que tudo parece parado. Você sente que está fazendo o possível, entregando o melhor de si, mas o retorno é mínimo, quase nulo. É um tipo de silêncio diferente. Não o silêncio das pessoas, mas o silêncio do resultado. Você age, planta, oferece, e o mundo parece não responder. Esse é o vazio entre o que você espera e o que a vida lhe devolve. E é aqui que muitos desistem. Porque o coração humano foi condicionado a associar progresso com aplauso, movimento com visibilidade, avanço com aprovação. Mas a verdade é que o progresso real, aquele que transforma o caráter, é quase sempre invisível no início.
Vivemos em um tempo em que tudo precisa ser visto para ser validado. As redes sociais, as métricas, os olhares dos outros, tudo nos ensina que crescer é ser notado. E sem perceber, começamos a confundir reconhecimento com propósito. O cérebro humano, movido pela dopamina social, aprendeu que a aprovação é sinônimo de segurança. É uma herança ancestral. Quando éramos aceitos pelo grupo, tínhamos mais chances de sobreviver. Mas espiritualmente, o caminho é o oposto. A alma cresce quando é capaz de caminhar sem aplausos, de permanecer fiel sem plateia, de confiar mesmo quando o retorno é o silêncio. Mesmo Cristo foi rejeitado pelos seus. É o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 11. Aquele que curou, ensinou e amou foi também aquele que mais experimentou o abandono. E mesmo assim, não interrompeu seu propósito. Essa é uma das lições mais duras e mais libertadoras. A ausência de reconhecimento não é sinal de erro, é parte do processo de amadurecimento espiritual. O invisível é o estágio onde o invisível em você se constrói. Talvez hoje você olhe à sua volta e se pergunte: será que vale a pena continuar? Talvez as suas orações pareçam ecoar no vazio e as suas ações pareçam pequenas demais para fazer diferença. Mas escute, o invisível está trabalhando por dentro. O progresso, quando é profundo, acontece primeiro em silêncio, dentro de você, e só depois se manifesta do lado de fora. O que está sendo lapidado não é o resultado, é o caráter. O que está sendo provado não é o quanto você produz, mas o quanto você permanece. O vazio entre o que você dá e o que o mundo devolve é o intervalo em que sua alma aprende o valor da intenção. É nesse espaço silencioso que o ego morre e o propósito nasce. É nesse espaço que você aprende que não se trata de ser aplaudido, mas de ser autêntico. A verdadeira evolução acontece quando você faz o que é certo, não porque será visto, mas porque é o que precisa ser feito. Então, se você sente que está sozinho, sem reconhecimento, sem respostas, talvez esteja exatamente onde deveria estar. Porque o invisível não é ausência de movimento, é o terreno sagrado onde o invisível dentro de você começa a ganhar forma. Assim como a semente precisa da escuridão da terra para germinar, o seu crescimento também precisa de um tempo em que nada parece acontecer, mas algo está acontecendo. Sempre está. O vazio, quando aceito com sabedoria, se torna o berço da força interior. É nele que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. É nele que você descobre que pode continuar, mesmo sem garantias. E é nele que nasce o poder silencioso de quem aprendeu a confiar sem precisar ver. Quando o próximo capítulo começar, você vai compreender que nem sempre a falta de fé é ausência de crença. Às vezes, é apenas cansaço acumulado. E entender isso muda tudo. Há dias em que o corpo fala o que a alma tenta esconder. Você acorda sem força, sem brilho, e tudo o que antes parecia possível agora parece distante. O coração, cansado, começa a sussurrar dúvidas. Você não perdeu a fé, apenas está esgotado. E é importante entender a diferença. O cansaço profundo pode se disfarçar de incredulidade, fazendo você acreditar que perdeu a conexão com o divino, quando na verdade só perdeu o ritmo da própria respiração. Há momentos em que o espírito está firme, mas o corpo não aguenta mais. E quando isso acontece, até a esperança parece pesada demais para ser carregada. A neurociência explica que a exaustão muda a forma como o cérebro interpreta a realidade. Quando o corpo está sobrecarregado, o sistema nervoso passa a enxergar ameaça em tudo. Chamamos isso de pessimismo cognitivo, uma distorção temporária que faz com que você duvide de si mesmo, das pessoas e até de Deus. É como se o mundo se tornasse menor, como se a fé se apagasse aos poucos. Mas o problema não está na fé, e sim na energia que a sustenta. Quando o corpo está cansado, até o coração mais forte se confunde. Davi também se sentiu assim. Nos Salmos ele escreveu sobre noites em que suas lágrimas foram seu alimento,
Houve momentos em que ele duvidou, questionou, se sentiu esquecido. Mas o que o manteve de pé foi algo simples e poderoso. Ele não interrompeu a busca. Ele entendeu que duvidar não é o mesmo que desistir. A dúvida é um pedido de repouso da alma, e o repouso também é parte da fé. Porque fé não é força ininterrupta, é continuidade silenciosa. Por isso, quando o desânimo chegar, não tome decisões nele. Não se defina pelos dias em que tudo parece mais difícil. Esses dias são apenas uma parte do ciclo, não o fim do caminho. Observe o seu corpo, ouça o seu ritmo, permita-se o descanso que regenera a mente e devolve clareza ao espírito. O descanso não é fraqueza, é estratégia de sobrevivência espiritual. E talvez essa seja uma das lições mais importantes do progresso interior. Não se trata de nunca fraquejar, mas de saber reconhecer o momento de parar para respirar. Quando a mente se acalma e o corpo se refaz, a fé volta a florescer com naturalidade. E então você percebe que não era o fim, era apenas um pedido silencioso por pausa. O cansaço, quando compreendido, se transforma em sabedoria. Ele ensina que até a fé precisa de descanso para continuar crescendo. Há uma dor silenciosa que poucos admitem sentir, a de se doar esperando que alguém veja. Você caminha com o coração aberto, faz o que é certo, oferece o que tem, e ainda assim, o retorno é o vazio. É natural desejar apoio, desejar um ombro, desejar que alguém compreenda o seu esforço. Mas existe uma maturidade espiritual que nasce justamente quando você percebe que o apoio ideal talvez nunca chegue. E ainda assim, você escolhe continuar. Porque a verdade é que nem todos conseguem enxergar o que você está construindo. Muitos ainda vivem presos ao automático, distraídos demais para reconhecer o que exige profundidade. O ser humano projeta nos outros aquilo que gostaria de oferecer a si mesmo. Quando você espera incentivo, na verdade está pedindo a confirmação de que é digno de seguir. E essa confirmação só pode vir de dentro. A psicologia chama isso de projeção. Aquilo que você busca nos outros é um reflexo daquilo que ainda não se concedeu. Quando compreender isso, vai perceber que parte da sua frustração não vem da falta de apoio, mas da dependência dele. Esperar que os outros validem o seu caminho é um modo disfarçado de fugir da própria autoridade interior. Jesus viveu essa experiência no Getsêmani. Na noite mais difícil da sua jornada, ele levou seus amigos mais próximos para orar com ele. Mas, enquanto seu coração agonizava, eles dormiram. E mesmo assim, ele não interrompeu o propósito. Essa cena é uma das mais humanas e mais profundas das Escrituras. Ela mostra que há caminhos que precisam ser percorridos sem testemunhas, decisões que exigem solidão. Quem carrega uma cruz não pode esperar que outros a levantem por ele. O fardo é intransferível, mas também é nele que se encontra a verdadeira liberdade. Em algum momento da vida, você perceberá que o apoio que tanto esperava não virá, e que isso é um presente disfarçado. Porque é nesse instante que você aprende a caminhar com o próprio centro, a confiar no que sente, a validar a si mesmo. Quando a voz interna se torna mais forte que o silêncio externo, nasce uma nova fase do ser, a da autossuficiência emocional. É aí que o progresso deixa de ser dependente e passa a ser inevitável. O apoio que falta é, na verdade, o convite à autoliderança. O universo às vezes retira as mãos externas para que você descubra as suas. E quando isso acontece, algo muda para sempre. Você deixa de caminhar esperando companhia e começa a caminhar porque compreendeu o sentido. O apoio dos outros se torna bênção, não necessidade. E o que antes era solidão se transforma em autodomínio. Muitas pessoas procuram consolo antes de encontrarem direção. Procuram companhia antes de descobrirem quem realmente são. E acabam se perdendo em relações que distraem, em diálogos que confundem, em conselhos que enfraquecem o discernimento. Quando a mente está turva, qualquer voz parece guia. Quando o coração está carente, qualquer presença parece essencial. Mas a verdade é que buscar ajuda sem antes buscar clareza é como tentar navegar sem mapa. O barco se move, mas não avança.
O ser humano tem medo do silêncio porque o silêncio revela o que está desordenado dentro dele. Por isso, prefere se rodear de pessoas, ideias, opiniões, tudo para evitar o encontro com a própria essência. Mas sem essa pausa, sem essa lucidez interior, qualquer companhia se torna um espelho distorcido. O que era para ser apoio se torna dependência. O que era para ser conselho se torna confusão. A mente sem direção multiplica distrações, e quanto mais distraída, mais vazia se sente. Provérbios capítulo 4, versículo 26, ensina: examina a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos serão firmes. Essa é uma das chaves da sabedoria antiga. Antes de seguir alguém, é preciso observar o próprio caminho. Antes de buscar companhia, é preciso saber aonde se quer chegar. Só então, o outro deixa de ser muleta e se torna parceiro. O discernimento nasce do autoconhecimento. Sem ele, você se perde até no meio de quem te ama. Há uma prática simples, mas poderosa: reservar 10 minutos em silêncio para escrever, com sinceridade, o que você realmente busca. Sem se preocupar com o certo ou o errado, apenas deixar que o coração se expresse. O ato de escrever organiza o invisível, dá forma ao que estava disperso. Quando você define o que quer, a vida começa a responder com mais clareza. O problema não é a ausência de direção, é a ausência de pausa. O progresso começa quando você troca a pressa por propósito, quando entende que estar acompanhado não é o mesmo que estar alinhado, quando percebe que algumas ausências são, na verdade, proteções divinas, impedindo que você se distraia do seu verdadeiro caminho. A solidão que nasce da clareza é leve, ela não pesa, ela guia. E é nela que você finalmente encontra o tipo de companhia que não falha, a sua própria presença desperta. Existe uma crença silenciosa que habita muitos corações, a de que ser forte é não sentir, que quem chora é fraco, que quem vacila é imaturo, que quem se emociona demais não tem controle. Mas isso é uma ilusão perigosa. Força emocional não é ausência de sentimento, é domínio sobre ele. É sentir profundamente sem se desgovernar, é chorar sem se perder, é reconhecer a dor sem permitir que ela defina quem você é. O verdadeiro poder nasce da capacidade de permanecer inteiro mesmo quando o coração se parte. A psicologia moderna confirma o que os antigos já sabiam. Regular as emoções é muito diferente de reprimi-las. Reprimir é negar o que sente. Regular é acolher e escolher o que fazer com o sentimento. Quando você nega o que sente, o corpo fala por você, em insônia, em ansiedade, em dor física. Mas quando você permite que o sentimento passe, sem resistir e sem se identificar com ele, algo dentro de você amadurece. Surge um tipo de serenidade que não é indiferença, é sabedoria. Jesus chorou. 2 palavras, um versículo inteiro em João, capítulo 11, versículo 35. O mais curto de todos e talvez um dos mais profundos. Porque ali está o equilíbrio perfeito entre poder e humanidade. O Filho de Deus, diante da dor, não escondeu o que sentia. Ele chorou e ainda assim continuou. Essa é a essência da força verdadeira, a de quem sente, mas não se quebra. A de quem enfrenta o caos sem endurecer o coração. O ferro só se torna lâmina depois de atravessar o fogo. Nenhum material adquire firmeza sem passar pela pressão do calor. Assim também é a alma. Cada lágrima, cada frustração, cada perda, tudo serve para dar forma à sua estrutura interna. O sofrimento, quando compreendido, é purificador. Ele separa o que é ego do que é essência. Ele refina o espírito até que o brilho da consciência apareça. E é por isso que o sofrimento não é o oposto da força, mas o seu forjamento. O verdadeiro guerreiro não é aquele que nunca cai, mas aquele que aprende a levantar-se com mais suavidade e menos raiva. Ele entende que sentir não o torna fraco, o torna humano, e que a vulnerabilidade, quando vivida com lucidez, é o solo onde nasce a verdadeira coragem.
Essa é a força que sustenta o progresso invisível. A força tranquila, que não precisa provar nada a ninguém. Há momentos em que a vida, ao invés de se expandir, parece encolher. As portas que antes se abriam começam a se fechar, e aquilo que parecia um avanço começa a se desfazer diante dos seus olhos. É nesse instante que o coração humano se confunde. Você pensa que está regredindo, mas na verdade está sendo reajustado. O progresso espiritual, diferente do sucesso visível, não é linear. Ele é cheio de curvas, pausas e retornos. E o que parece um retrocesso, muitas vezes, é apenas o redirecionamento necessário para que você se alinhe novamente ao propósito. O grande erro é medir o crescimento pela velocidade dos resultados. O mundo moderno ensinou que mudar é conquistar rápido, mas a alma não obedece à pressa. O amadurecimento é um processo silencioso e profundo que exige entrega e desapego. O filósofo Sêneca disse: "Nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai." Isso significa que não há fracasso quando se está em busca de clareza. O que parece demora é muitas vezes proteção. A vida retarda certas coisas não para te punir, mas para te preparar. A neurociência mostra que o cérebro interpreta toda mudança como uma ameaça. Por isso crescer dói. A mente tenta manter o que é familiar, mesmo quando o familiar já não faz bem. Quando você se move em direção ao novo, o corpo reage como se estivesse em perigo. E é nesse ponto que muitos confundem desconforto com erro, mas o desconforto é sinal de avanço. Se tudo dentro de você está se mexendo, é porque algo está evoluindo. Pense no casulo. Para quem olha de fora, ele parece uma prisão. Mas ali dentro acontece o maior dos milagres. Uma criatura rastejante se transforma em algo capaz de voar. O casulo é escuro, silencioso, solitário, mas é exatamente esse isolamento que torna possível a metamorfose. Assim também é o processo humano. O que parece um tempo de estagnação é, na verdade, o berço de uma nova forma de existir. O progresso, quando é verdadeiro, quase sempre passa pela fase do aparente retrocesso. É o momento em que o velho precisa morrer para que o novo possa nascer. E esse intervalo exige fé, paciência e confiança. Porque o que está sendo destruído não é a sua vida, é o que já não serve mais ao seu crescimento. O casulo nunca é o fim. É apenas a preparação para o voo. O silêncio que dói hoje é o mesmo que vai sustentar suas asas amanhã. Há uma sabedoria antiga que o mundo moderno desaprendeu, a de permanecer em silêncio. Vivemos cercados de ruídos, opiniões e estímulos. As pessoas falam demais, reagem rápido demais, respondem antes de compreender. O silêncio, que antes era sinal de domínio e presença, tornou-se algo desconfortável. Mas é justamente nele que nasce o discernimento. O ruído interno impede a clareza, e sem clareza, repetimos padrões, tomamos decisões por impulso e chamamos de destino aquilo que é apenas falta de quietude. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Foi acusado injustamente, provocado, testado. E ainda assim, calou-se. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque já compreendia que certas respostas não mudam o resultado, apenas desperdiçam energia. O silêncio naquele momento foi domínio sobre si mesmo. Ele mostrou que o verdadeiro poder não é reagir, é escolher o momento certo de falar. O silêncio não é fraqueza, é inteligência espiritual. Em um mundo que confunde expressão com sabedoria, escolher o silêncio é um ato revolucionário. Ele não é fuga, é filtro. Ele separa o que é importante do que é apenas ruído. Quem aprende a silenciar não se torna passivo, se torna seletivo. Aprende a gastar energia apenas onde há propósito. O silêncio é o espaço onde as respostas chegam naturalmente, sem esforço. É o ambiente em que a alma ouve aquilo que o barulho do mundo tenta esconder. Praticar o silêncio é uma forma de jejum da alma. Ficar um dia inteiro sem opinar, sem reagir, sem tentar explicar nada a ninguém. Apenas observar. Quando você observa em silêncio,
começa a perceber o quanto de suas palavras nascem do medo, do ego, da necessidade de ter razão. E pouco a pouco, a mente se torna mais leve. O silêncio te coloca de volta no presente. Ele limpa o campo interno, reorganiza os pensamentos e devolve o poder de escolha. Há uma força que só o silêncio concede, a de permanecer centrado mesmo quando tudo ao redor grita. Essa é a verdadeira maturidade emocional. Porque o progresso interior não depende de barulho, mas de presença. Quando o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser abrigo, você descobre que não precisa vencer ninguém, apenas dominar a si mesmo. E é nesse domínio sereno que a alma encontra paz e o coração encontra direção. Há uma batalha que não se vê, mas que decide todas as outras, a guerra dentro da mente. É nela que nascem as vitórias e as derrotas silenciosas. É nela que se travam as lutas que ninguém presencia. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Em outras palavras, a guerra não está fora, está dentro. Cada pensamento que você alimenta pode ser uma espada ou uma prisão. A mente é o campo onde o espírito precisa aprender a discernir entre o que é verdade e o que é ilusão. A ansiedade é uma das armas mais sutis dessa guerra. Ela sussurra que o tempo está acabando, que você está atrasado, que precisa correr. E sob esse comando invisível, o coração se agita, o corpo endurece e a alma perde o equilíbrio. O inimigo da paz interior não é o tempo, é a ilusão de urgência. Quando você acredita que está ficando para trás, começa a tomar decisões impulsivas, movido pelo medo. A neurociência mostra que o cortisol, o hormônio do estresse, reduz a clareza mental e faz o cérebro escolher atalhos perigosos. Por isso, o primeiro campo de batalha é o pensamento. Dominar a mente não é controlá-la à força, mas observá-la sem se identificar com ela. Quando um pensamento ansioso surgir, não o siga. Veja-o como uma nuvem que passa, não como uma verdade que precisa ser obedecida. A mente, quando não é observada, se torna tirana, mas quando é observada, se torna serva. É aí que começa o verdadeiro progresso, quando você deixa de ser refém dos próprios pensamentos. Uma prática simples pode restaurar o equilíbrio entre corpo e alma. Respiração 4-7-8. Inspire contando até 4. Segure o ar por 7 e solte lentamente por 8. Repita com presença, em silêncio. Essa respiração reduz o cortisol, desacelera o sistema nervoso e devolve ao corpo a sensação de segurança. E se durante o exercício uma oração surgir, permita que ela preencha o espaço entre cada respiração. Essa união entre o espiritual e o fisiológico cria um tipo de paz que não depende das circunstâncias. A mente é território sagrado, e quem aprende a cultivá-la em silêncio vence as batalhas antes mesmo que comecem. Porque a verdadeira vitória não é calar o mundo, é pacificar o próprio interior. Quando o pensamento se torna aliado e não inimigo, o caos perde força, e nesse estado de presença, o progresso deixa de ser esforço e passa a ser consequência. A mente disciplinada é o escudo invisível de quem já entendeu que a guerra mais difícil é também a mais libertadora. Há um tipo de engano que parece virtude, a pressa travestida de propósito. É o desejo de avançar rapidamente, de ver resultados imediatos, de provar a si mesmo e aos outros que está evoluindo. Mas por trás dessa urgência, quase sempre se esconde uma insegurança silenciosa, o medo de não ser suficiente, o medo de estar atrasado, o medo de ficar para trás. A pressa é uma fuga disfarçada de movimento. Ela faz parecer que você está progredindo, quando na verdade está apenas se afastando de si mesmo. O psicólogo Daniel Kahneman descreveu duas formas de pensar: o sistema rápido, movido pela emoção, e o sistema lento, guiado pela razão. Quando você age sob pressa, é o sistema rápido que domina. Ele não busca progresso real, busca alívio. Quer resolver o desconforto, não compreender sua origem. Por isso, tantas pessoas mudam de direção o tempo todo,
não porque descobriram novos caminhos, mas porque não suportam o silêncio entre um passo e outro. É nesse intervalo que a alma amadurece, mas a mente impaciente o interpreta como estagnação. Eclesiastes capítulo 3 ensina que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa é uma das verdades mais antigas e mais negligenciadas. O tempo não é inimigo, é instrumento. Cada ciclo tem sua estação, e nenhuma semente floresce fora da hora certa. Quando você força o tempo, a colheita se perde. Quando respeita o ritmo, o fruto vem naturalmente. A paciência é a arte de confiar no invisível. É o reconhecimento de que o propósito não precisa ser apressado, apenas vivido com consciência. Muitas vezes, o que você chama de progresso é apenas agitação. E a diferença entre os dois está na qualidade do silêncio que os acompanha. O progresso é tranquilo mesmo quando exige esforço. A agitação é barulhenta, mesmo quando parece produtiva. Uma boa forma de perceber onde você está é observar como se sente depois de agir. Se há paz, você está no caminho certo. Se há vazio e exaustão, talvez esteja apenas correndo de si mesmo. O propósito verdadeiro não exige pressa. Ele se sustenta no tempo e amadurece com o silêncio. Quando o coração aprende a caminhar no ritmo da sabedoria, o universo se alinha. Nada se perde, nada é desperdiçado. O progresso autêntico acontece quando você troca a urgência pela confiança, o controle pela entrega e a velocidade pela direção. Porque não há vitória em chegar rápido, se é o próprio coração que fica para trás. Nem toda solidão é ausência. Às vezes, ela é um chamado para uma frequência mais alta, um espaço onde o barulho do mundo não alcança. O isolamento físico, quando vivido com consciência, pode se tornar uma ponte para dimensões mais profundas do ser. Há um tipo de silêncio que não separa, mas conecta. Ele aproxima você de si mesmo e de algo maior que o próprio entendimento. Quando o corpo se afasta das multidões, o espírito finalmente pode escutar o que sempre esteve sussurrando em meio ao ruído. Pense na metáfora do rádio. Quando você muda de estação, não muda de existência, apenas ajusta a sintonia. A mesma vida, o mesmo espaço, mas uma frequência diferente. Assim também é a solidão. Ela não retira o que é essencial, apenas remove as interferências. O isolamento físico é a oportunidade de mudar a sintonia interna. Em vez de buscar o que o mundo tem a dizer, você começa a ouvir o que Deus e o silêncio têm a revelar. Grandes almas caminharam sozinhas por longos períodos. Jesus se retirava para lugares desertos. Paulo foi moldado no silêncio antes de se tornar apóstolo. Madre Teresa atravessou décadas de escuridão espiritual até compreender que Deus falava mesmo quando parecia ausente. Nenhum deles foi poupado da solidão, porque é nela que o propósito se torna real. É impossível se tornar profundo vivendo sempre cercado de ruído. O isolamento é o campo onde o espírito amadurece, onde o coração aprende a permanecer inteiro mesmo sem companhia. Quando o isolamento é vivido com amor, ele se transforma em rotina espiritual. As horas de silêncio deixam de ser castigo e passam a ser consagração. É o tempo de limpar a mente, observar os pensamentos, fortalecer a fé e alinhar o propósito. Em vez de perguntar por que estou sozinho, o coração desperto começa a perguntar: o que esse silêncio quer me ensinar? É nessa pergunta que o isolamento deixa de ser solidão e se torna revelação. A solidão é um espelho. Ela reflete tudo o que ainda precisa ser compreendido e tudo o que já está pronto para florescer. Quando você começa a enxergar o isolamento como uma fase de sintonia e não de carência, ele deixa de doer. Ele se torna um templo. E dentro desse templo, o vínculo mais forte não é com o outro, mas com o divino que habita em silêncio dentro de você. É nesse lugar que o verdadeiro progresso começa, quando a alma descobre que nunca esteve realmente sozinha. O que você diz a si mesmo quando o mundo se cala? São essas palavras silenciosas, repetidas na mente, que moldam o destino. A voz interna é o primeiro e mais poderoso narrador da vida. Se ela for dura, o caminho se torna pesado. Se for compassiva, o caminho se torna possível.
O progresso verdadeiro começa quando você aprende a conversar consigo mesmo, com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Porque ninguém pode avançar enquanto repete, dentro da cabeça, a ideia de que não é capaz. A psicologia mostra que o cérebro acredita na voz mais repetida, mesmo que seja mentira. Se por costume você se chama de fraco, de incapaz, de atrasado, o cérebro grava essa crença e passa a agir de acordo com ela. É como um programa invisível que orienta suas escolhas e sabota seus passos. Por isso é tão importante observar o tom da sua conversa interior. A forma como você se trata em silêncio é o reflexo exato do quanto acredita no seu próprio valor. Davi compreendia essa batalha interna. Em Salmos capítulo 42, ele fala consigo mesmo: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus." Essa é a voz de alguém que aprendeu a se ouvir e, ao mesmo tempo, a se orientar. Não é negação da dor, é direção em meio à dor. Davi não fugiu do abatimento. Ele o transformou em diálogo. A alma que aprende a se consolar em vez de se condenar descobre uma força que o mundo não pode tirar. Uma prática poderosa é criar frases de coerência para repetir antes de dormir. Elas funcionam como pequenas sementes que reorganizam a mente enquanto você descansa. Frases simples, mas verdadeiras. Eu confio no tempo da minha vida. Eu abraço o que sou, sem pressa. Eu caminho com fé mesmo no escuro. Essas palavras reeducam o subconsciente e criam novas sinapses emocionais. Aos poucos, a mente deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. O autodiálogo é o alicerce do progresso invisível. Ele define o rumo dos pensamentos, a qualidade das decisões e a paz do coração. Quem fala consigo com sabedoria transforma o desânimo em serenidade. E quem aprende a se ouvir com compaixão descobre que não precisa mais buscar fora o que já nasceu dentro. O destino não é o que acontece a você, é o que você escolhe acreditar sobre si mesmo quando tudo se cala. Há uma dor silenciosa que nasce do hábito de olhar para os lados. A mente humana, em busca de pertencimento, começa a medir a própria vida pela régua dos outros. O progresso deixa de ser um caminho interno e passa a ser uma corrida sem linha de chegada. É o ciclo da comparação, o veneno invisível da performance. Quando você se compara, perde a conexão com o que é autêntico. O foco deixa de ser o crescimento e passa a ser a aprovação. E é nesse instante que o espírito começa a se esvaziar. As mídias sociais intensificaram esse padrão. Todos parecem felizes, produtivos, realizados. Mas o que se mostra é apenas um recorte do instante, não a verdade do caminho. Ninguém publica o silêncio, o medo, as dúvidas. E ainda assim, a mente acredita no que vê e começa a sentir atraso existencial. A comparação nasce da ilusão de que há uma linha de tempo comum, um destino igual para todos. Mas cada alma tem seu ritmo, cada propósito tem sua hora. O tempo de um não diminui o tempo do outro. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 4, ensinou: cada um examine a sua própria obra. Essa é a cura para o veneno da comparação. Olhar para si com honestidade e perguntar: o que eu estou construindo dentro de mim? A comparação enfraquece, mas o autoexame fortalece. Quando você se volta para a própria jornada, o progresso volta a ter sentido. Não importa se é visível, se é lento, se é discreto. O que importa é se é verdadeiro. Uma prática poderosa é registrar todos os dias um progresso invisível. Algo interno, sutil, mas real. Pode ser ter reagido com mais calma, ter perdoado um pouco mais, ter descansado sem culpa. Esse exercício reeduca o olhar, ensinando a mente a reconhecer crescimento onde antes só via falta. O cérebro passa a associar avanço a estados de presença e não a reconhecimento. E pouco a pouco, a alma se liberta da prisão de provar valor. Comparar-se é esquecer-se. É abandonar a própria estrada para observar a do outro. O progresso espiritual acontece quando você recolhe o olhar e volta a caminhar no seu ritmo. Cada alma floresce a seu tempo,
A pressa dos outros não é a sua direção. E a performance dos outros não é o seu propósito. A verdadeira liberdade começa quando você deixa de disputar e começa a existir, inteiro, silencioso e em paz. Poucas dores são tão profundas quanto a do abandono. É uma sensação que rasga o peito e deixa o mundo em silêncio. Quando alguém se afasta, quando uma relação se desfaz, quando a presença de quem amávamos se torna ausência, algo dentro de nós se parte. Mas há um segredo escondido nesse vazio. O abandono, quando compreendido, pode se transformar em sabedoria. Ele é o mestre silencioso que revela o que realmente é seu e o que apenas estava emprestado da presença dos outros. Quando as pessoas te deixam, não é necessariamente porque você errou. Muitas vezes, elas apenas chegaram ao limite do que conseguem compreender. Cada um só pode oferecer o nível de consciência que possui, e esperar maturidade emocional de quem ainda vive no automático é condenar-se à frustração eterna. A dor da rejeição não é um sinal de desvalor, é o convite ao discernimento. Ela ensina a diferença entre o amor que sustenta e o apego que aprisiona. José, vendido por seus irmãos e esquecido na prisão, também conheceu o abandono. Mas foi exatamente ali, na solidão e na espera, que seu propósito amadureceu. Quando chegou o tempo certo, o que parecia esquecimento se revelou preparação. O mesmo acontece conosco. A ausência dos outros, por mais dura que pareça, é o espaço onde Deus trabalha em silêncio. É onde a alma aprende a confiar no invisível, a depender menos da presença humana e mais da presença divina. O abandono é como o processo do diamante. Antes de brilhar, ele é apenas um pedaço de carvão comprimido pela pressão do tempo e do silêncio. A dor é o instrumento da lapidação. Ela remove o excesso, quebra o que é frágil e expõe o que é essencial. Nada do que é genuíno se perde, apenas se transforma. O que parecia destruição era, na verdade, purificação. E então você percebe, não foi rejeitado, foi redirecionado. O abandono não o quebrou, o revelou. Ele mostrou o que dentro de você era dependência e o que era verdade. Ele ensinou que a solidão pode ser o solo da sabedoria e que o amor próprio nasce quando você para de implorar por presença e começa a escolher por paz. O diamante que hoje brilha dentro de você foi um dia apenas um coração ferido que aprendeu a permanecer inteiro mesmo na ausência. Essa é a sabedoria do abandono, transformar o que era dor em luz. Tudo o que é verdadeiro cresce em silêncio. O progresso mais profundo raramente é visto, raramente é celebrado. Ele acontece nos bastidores da alma, enquanto o mundo dorme. É no invisível que o espírito se reorganiza, que o coração cicatriza e que a fé amadurece. A vida nunca deixou de se mover dentro de você, apenas se tornou mais discreta. O que parecia pausa era gestação. O que parecia perda era alinhamento, porque o progresso real é interno antes de ser visível. Os antigos compreendiam essa sabedoria. O salmista escreveu: "O que é plantado em lágrimas será colhido com alegria." Cada lágrima que cai no chão invisível da espera é uma semente de força. Cada silêncio suportado é um terreno de transformação. Há coisas que florescem apenas quando o coração aprende a permanecer. Por isso, não se apresse. O invisível está trabalhando. A paciência é a confiança em ação. Sêneca disse: "A dificuldade mostra quem realmente somos. É fácil parecer forte quando tudo vai bem. Difícil é continuar firme quando ninguém vê, quando não há reconhecimento, quando o retorno é o silêncio. Mas é aí que o caráter é formado. A dificuldade revela o que o conforto esconde. Ela mostra o tamanho da alma e o peso da fé. Cada prova é uma lapidação. Cada demora é um convite à maturidade. O progresso invisível é aquele que o mundo não compreende, mas Deus reconhece. É aquele que não gera aplauso, mas gera paz. É o movimento interno que ninguém mede, mas que muda tudo. Quando você entende isso, deixa de buscar aprovação e passa a buscar sentido. A vida deixa de ser corrida e se torna caminho. E o silêncio
deixa de ser ausência e passa a ser diálogo. Entre você e Deus há uma conversa que o mundo jamais entenderá. Ela não precisa de palavras, nem de explicações. É feita de intuições, pausas e respiros. E é dessa conversa silenciosa que nasce o verdadeiro progresso. Aquele que não se desfaz, que não depende do tempo e que se sustenta em fé. O progresso que ninguém vê, mas que transforma tudo. O progresso que nasce no invisível.